Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. É difícil ser sacerdote e não tremer ao ouvir a primeira leitura da missa de hoje do profeta Ezequiel. Porque diz assim: assim fala o Senhor. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não deviam os pastores apacentar o rebanho? Vós, porém, bebeis o leite, vestivos com a lã, matais as ovelhas mais gordas, mas não apacentais o rebanho. E vai por aqui fora, dizendo: ninguém se interessa pelas minhas ovelhas, ninguém as procura. Por isso, pastores, escutai a palavra do Senhor. Eu vos asseguro, as minhas ovelhas, por falta de pastores, foram entregues à pilhagem. Isto deve nos fazer tremer, não é? Eu sou pastor de ovelhas e às tantas revejo-me neste retrato dos pastores negligentes e interesseiros que o Senhor descreve pelo profeta Ezequiel. Mas depois, quando penso com mais calma, continuo a tremer, mas verifico que não sou só eu que sou pastor, que os pais têm a mesma dívida de cuidado, de amor, de condução em relação aos filhos, os maridos em relação às mulheres, as mulheres em relação aos filhos, os amigos entre si. Isto é, no fundo, todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos debaixo do furor destas palavras de Deus, desta palavra de Deus que nos mostra o seu zelo, o seu amor, o seu cuidado pelas suas ovelhas e a nossa negligência por aqueles que o Senhor nos entrega, nos confia, para que nós, sendo transformados pela misericórdia de Deus, cuidemos delas como se fôssemos Deus a tratar delas. Isto é, para que nós nos santifiquemos, divinizemos, nos deixemos guiar pelo Espírito Santo, pelo amor que pastoreia, pelo amor que conduz as ovelhas, que procura as ovelhas perdidas, que trata as feridas, que guarda, cuida, conforta, o amor de misericórdia. Homem, tu és pastor. Às tantas, és solteiro, és um jovem que estás a ouvir esta meditação e a rezar, e pensas: eu estou de férias e não, tens amigos, tens irmãos, tens pais, tens gente. Olha à tua volta, olha para o mundo e vê as aflições, os sofrimentos daqueles que Deus, nosso Senhor, te põe debaixo dos olhos, e vê o amor com que Deus os ama e o cuidado a que é chamado. Se nós alimentássemos este olhar divino sobre a realidade, este olhar de misericórdia sobre a realidade, então haveria mais vocações e a vocação de cada um era vivida com mais intensidade, com mais fidelidade, com mais entrega, com menos queixumes e lamúrias, com menos compensações e buscas de si mesmo, eu sempre à procura do que é mais confortável, do que é com mais generosidade. E é isto que o Evangelho da Missa de hoje também nos exorta, porque Nosso Senhor conta a parábola que descreve o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um senhor que é um proprietário que vai saindo desde manhãzinha cedo até ao fim do dia, vai saindo, chamando gente para trabalhar na sua vinha. Quem é que está a ouvir este chamamento? Quem é que está ocioso e atento? Quem é que está parado a ouvir à escuta aquilo que o Senhor lhe pede? Porque esta é a chave de todas as coisas. Nosso Senhor sai de manhã e vê umas pessoas ociosas, sem fazer nada, e chama-as. Portanto, é preciso não fazer nada. É preciso estar calado, quieto. É preciso oração. É preciso sossego, ócio. Mas um ócio que seja atenção à bondade de Deus, à misericórdia de Deus, para poder ouvir os desafios de Deus. Maior parte do tempo, o nosso ócio, a nossa falta de negócio, que eu recebi a palavra ócio, nossa falta de ocupação prática, é
um modo muito prático e egoísta de nos ocuparmos de nós próprios, com as nossas coisinhas, desligando-nos das preocupações com os outros. Ora, isto não é o ócio que Nosso Senhor nos chama. Nosso Senhor chama-nos ao não fazer nada atento, à oração, ao cuidado, à contemplação, à meditação, à entrada dentro de nós próprios, reconhecendo a voz de Deus que nos chama a uma responsabilidade de amor e de misericórdia que nos configura com o seu Filho Jesus, que nos faz filhos, que nos manifesta em nós o desejo que Deus tem de nos dar a vida, de nos dar aqueles que põem diante de nós, de nos dar os outros, de nos dar o próximo, aquele que está ao meu lado, o meu vizinho, aquela pessoa que exige mesmo de mim um cuidado particular e que eu não escolhi, que me é dada. O meu vizinho, o meu próximo, a minha família, os meus amigos, as pessoas que vivem mesmo ao meu lado. Portanto, neste tempo que para muitos é ainda de férias, e porque não é de férias, sabe sempre a férias, trabalhar em agosto, Senhor Jesus, trabalhar em agosto, claro que é trabalhar, mas sabe sempre um bocado a férias, dá-se um mergulho ao fim da tarde, ou então dá-se um passeio, os dias são maiores. Bem, seja como for, sabe muito mais a férias, há muito mais ócio no verão, e este ócio é uma maravilha, é a maravilha de ter um tempo de férias para ouvir a Deus. Portanto, o tempo de oração é como se fosse um tempo de férias diário, um tempo de ócio no meio dos nossos afazeres cotidianos, que nos permite saber o que fazer, movidos pela inspiração divina, pela inspiração da misericórdia divina. É mesmo importante este tempo de oração diária. Tira férias todos os dias, não para te distraires das coisas que fazes, mas para te concentrares nas razões pelas quais as fazes, isto é, na inspiração divina que dá sentido a todas as coisas, na misericórdia de Deus, que é o autor de todas as coisas e o convocador, aquele que chama todos à entrega amorosa do serviço cotidiano. Portanto, a oração é vital, o ócio é vital, parar é fundamental, para depois a vida ser uma oblação alegre, jovial, cheia de gargalhadas na entrega do serviço, mesmo quando custa. Depois a parábola que hoje o Senhor conta é muito curiosa, não é? Porque o Senhor chama de manhãzinha e lá vão eles trabalhar de manhãzinha, o Senhor chama a meio da manhã, ao fim da manhã, ao princípio da tarde e finalmente ao finzinho da tarde, quando já só há 2 ou 3 horas de trabalho para fazer, chama uns quantos que estavam ainda ociosos, que talvez tenham estado pouco ociosos, isto é, talvez tivessem ocupados outras coisas e finalmente pararam e foram encontrados na praça. E os senhores, estou aqui sem fazer nada, ninguém nos chamou. Ninguém nos chamou. Pois então chamo-te eu, porque te quero. Repara que chamar-te a um trabalho, chamar-te a uma vida de entrega, é um sinal de amor. Eu interesso-me por ti, o que tu fazes é mesmo importante. Mas o senhor só tenho 2 horinhas, não vale a pena ir trabalhar agora 2 horinhas. Vale a pena, as tuas 2 horas são horas divinas. Este finzinho de trabalho, este pouquinho, tu que tens muito pouco para fazer agora, ou que fazes coisas muito pequeninas, ou que quase não interessa, o que tu fazes com amor, mesmo que seja 2 horinhas, tem um valor divino, eterno, porque participa do meu amor. Vale a pena. Vale a pena. O pouquinho que tu fazes, o quase nada que tu fazes, vale a pena, porque é amor, e o amor é eterno. E o amor é eterno, é incomensurável, é imenso, é para sempre. Diviniza-te a ti e torna tudo o que faz à tua volta um sinal e um sinal do amor de Deus. E é por isso que no fim da parábola há esta coisa tão extraordinária, não é? Quer dizer, o Senhor começa a distribuir o salário e os do primeira hora pensaram, vou receber mais porque trabalhei mais, porque sou mais, porque eu sou fundamental, e não perceberam que o serviço a que Deus nos chama tem um valor incomensurável, sem medida, um valor que não se mede em denários, um valor. A paga é a eternidade. A paga é vivermos como filhos de Deus, na gratidão de quem recebe
A vida e quem cuida da vida que recebe, na gratidão em relação ao Pai. E, portanto, nós não temos um trabalho medido em denários. Querido amigo que rezas comigo, não te esqueças, a pequenez do teu trabalho cotidiano, o pouquinho que fazes cada dia, é de Deus, é o menino Jesus, é Jesus escondido, é Jesus escondido. E, portanto, faz a tua vida na pequenez de Jesus escondido, com a consciência de que o que fazes é para sempre e que te torna a ti um filho de Deus para sempre, por nosso Senhor Jesus Cristo. Mãe Santíssima, ajuda-nos a perceber estas coisas, a ser pequeninos, a ser teus filhos. Dou-te graças, meu Deus, pelos meus propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste esta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.